Todas as manhãs, ou praticamente todas as manhãs, eu acordo muito cedo, então eu cumpro alguns compromissos, algumas gravações que eu tenho que fazer, e logo em seguida, 6 e pouco da manhã, eu escrevo e posto no Facebook e no blog um texto. São as mensagens que chegam pela manhã, que agora virarão livro, né? Estão para sair no mês que vem, janeiro de 2014, uma coletânea dessas mensagens, mas enfim, eu faço questão de fazer isso porque já está virando hábito para muita gente, logo quando acorda, ou antes de sair de casa, vai até o computador e lê uma mensagem que vai lhe fazer refletir, que vai lhe fazer pensar. Eu tenho essa preocupação quando eu escrevo, quando eu falo. Eu não estou aqui para trazer a você nenhuma fórmula pronta, os passos não sei para quê, a técnica não sei para onde. Eu estou aqui para lhe inquietar muitas vezes, porque eu sei que o caminho para o aquietamento, para a pacificação, para o silêncio interior, muitas vezes passa pela inquietude, pelo desconforto, pela desconstrução, porque a gente está exposto a uma vida tão sobrecarregada de ruídos, de ideias, de valores, de importâncias ou desimportâncias que se parecem ou são vendidas como essenciais, como fundamentais, que a gente vai se distanciando dessa condição básica, essencial, natural no ser humano, que é aquietar-se. E aí a gente chega a um ponto, e eu vejo isso muito nos comentários em relação a esses textos que eu escrevo pela manhã, de gente dizendo o seguinte: essa mensagem sua é muito bonita, me faz bem ler, eu gosto de tudo que você grava, fala, escreve, mas eu acho isso impraticável. Outro me escreveu há 2 semanas mais ou menos, dizendo: eu acho isso utópico, é distante da realidade, por mais bonito que seja. E quando eu vejo uma situação como essa, quando alguém comenta assim comigo, eu fico pensando, mas por que para essa pessoa parece tão impraticável, tão desconectado da realidade, sendo que para mim não. Eu consigo aplicar isso na minha realidade, eu nunca vou falar ou escrever ou dizer nada em lugar nenhum que antes não se aplique a mim, que não seja verdade para mim. Sinceramente, eu não conseguiria sentar aqui para inventar uma história para você, para falar uma história vendável. Até porque se essa fosse a minha intenção, certamente o meu canal no YouTube ia ter muito mais acessos, os meus livros venderiam muito mais e tudo seria muito mais concorrido, porque basta você usar códigos, basta você falar o que as pessoas querem ouvir. Ainda mais hoje, se você coloca a palavra quântico, holístico, neurolinguístico ou coisa parecida no seu discurso, vai vir uma multidão, porque as pessoas estão querendo isso. As pessoas vêm atrás dos códigos, das técnicas, das fórmulas, dos grandes mestres, dos grandes gurus. Esse é outro ponto controverso às vezes na minha mensagem. Pessoas bem intencionadas, inclusive, até preocupadas comigo, me escrevem, me questionando nesse sentido, dizendo: Flávio, você fala dos mestres e gurus. Outro dia alguém, na melhor das intenções, me escreveu dizendo: mas olha, Flávio, eu quero te falar uma coisa na boa, nesse meio não há concorrência, então pare com isso. Todos aqui estão falando a mesma mensagem, então não fique falando dos mestres e dos gurus e tentando de alguma maneira diminuí-los. E eu respondi com todo carinho a esse amigo, dizendo que não é essa a minha intenção. Nem concorrer, obviamente que não, muito menos diminuir ninguém. Mas a minha intenção em tudo que eu falo é deixar muito claro para você, que é alguém que tem a sua vida, que vive as suas vidas, que tem a sua vida, que tem as suas escolhas, que a gente pode atingir essa condição de silêncio, de quietude, de paz, de percepção, de consciência, sem a necessidade dessas fórmulas, técnicas, sem necessidade de aderir a nenhum mestre ou nenhum guru. Olha, acredite, de verdade, infelizmente, tem muita gente que lucra com essa história. Muita gente, basta você criar um nome e dizer: olha, isso aqui é uma técnica milenar, descoberta não sei aonde, que fala sobre, por exemplo, amor, perdão, sinto muito. Eu não preciso de técnicas para isso. Isso está aqui, é só dizer, é só viver. É só viver. A gente sempre está tirando as coisas aqui de dentro e projetando em arquétipos, em fórmulas, em alquimias mágicas que sempre fora proporcionarão aquilo que está aqui dentro. Então o que eu estou dizendo é que a impraticabilidade para muitas pessoas da minha mensagem está justamente nesses labirintos e nessas curvas criadas dentro delas. É você quem cria essas dificuldades. É você que se convence de que se não tiver um caminho
difícil, se não tiver uma montanha a ser percorrida, um Himalaia a ser escalado, um caminho de Santiago de Compostela a ser percorrido de maneira difícil no deserto, ou se eu não for tiver que ir para a Índia, não vai acontecer. A gente sempre está projetando fora. Você pode usar técnicas, você pode usar fórmulas, e tem muitos mestres que estão falando coisas boas, claro que tem, claro que tem. Mas essas belezas ou essas pérolas que você encontra fora só servem se ativarem em você a percepção do que o que de fato é necessário é pouca coisa e mora dentro. Você não precisa de grandes caminhos, grandes fórmulas, grandes discursos, grandes sacrifícios, grandes grupos iluminados e, enfim, tudo pode ser uma ferramenta, mas nada é essencial se você não descobrir que a paz e a pacificação e a verdade mora dentro de você. E essa se conecta e se vincula com o cotidiano, com a simplicidade. Eu não conheço nenhuma criança que aprendeu a amar porque leu os 10 passos do amor. Ou um animal, um gato, um cachorro, enfim, puro, aberto. Que é assim porque tomou a fórmula mágica. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A beleza da natureza, dos pássaros, a harmonia desse mundo lindo que a gente vive. Lindo, que às vezes tem dias difíceis, que às vezes tem chuvas, furacões, mas passa. E a natureza se renova, e o tempo se renova, e o corpo, que envelhece, mas se renova em energia, em espírito, em pacificação. Depois de tempos de lutos e dificuldades, a dor vai sendo diluída pelo tempo e a gente se renova. Esse fluxo natural que cuida da vida, do universo, que cuida dos planetas e de você. Não precisa de chaves que são vendidas, muitas vezes não por moedas, mas por adesão, por devoção, por desgaste e por algemas psíquicas, espirituais e mentais, sem que houvesse necessidade de que assim seja. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes aqui, eu estou sempre repetindo essa história porque, infelizmente, não há dia em que não fica tão evidente para mim a nossa necessidade de gaiolas, a nossa necessidade de respostas prontas, de fórmulas prontas, de que tudo esteja resolvido, de respostas absolutas, que me revelem a fonte da felicidade eterna. Eu não quero lidar com as inquietudes, eu não quero lidar com os vazios, com as dúvidas. Eu quero fugir a qualquer custo disso tudo, sem parar para ficar quieto e perceber que muitas vezes esses vazios, essas dúvidas, essas dificuldades são caminhos que vão me proporcionar crescimento, aprofundamento de consciência, maturidade emocional, psíquica, existencial, paciência, esperança, fé. Não como amuleto de sorte, na crença de que aquilo que eu quero acontecerá, mas fé como estado de espírito, como pacificação, como quem olha para a vida e enxerga razões no cotidiano, na simplicidade para viver em gratidão, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das contradições, apesar dos desafios. Por isso eu não acho impraticável, por isso eu não acho utópico, e por isso eu estou aqui de novo, falando contigo sobre a importância da gente descobrir os verdadeiros e os maiores valores que todas as vezes, ou que muitas vezes, a gente projeta fora, dentro da gente. E para isso basta você se silenciar. E se silenciar muitas vezes nessa sua busca inconstante, interminável. Busca, e você faz cursos, e você vai a encontros, a igrejas, e não para pensar que está aqui. Então, nesse nosso papo de hoje, eu queria só lhe propor, independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja buscando, de como esteja a sua gangorra emocional e espiritual, de como você esteja vivendo instabilidades, provavelmente, eu só quero lhe propor para que você descanse. O meu apelo hoje para você é esse. Independente do que você esteja vivendo, por mais aparentemente impossível de resolver esse problema, por mais
labirintos que o seu caminho esteja se apresentando, por mais insolúveis questões que estejam se adensando diante de você, por mais inquieto que você esteja se sentindo em relação à vida, às vezes até sem motivo concreto, aparente. Mas eu quero lhe propor para que você descanse. A dificuldade, a dor, a inquietude de enfrentar tudo isso que você porventura esteja enfrentando não está nos acontecimentos, por pior que sejam eles. Não está na perda, não está na dificuldade, não está aí. Acontecimentos são acontecimentos, é claro que nem todos são fáceis de suportar ou de lidar, mas se você descobrir que a maior angústia, achatamento, dor, vem do seu medo, da sua culpa, da sua falta de confiança na vida, e justamente isso é que faz com que você fique pulando de galho em galho procurando respostas, incansavelmente, respostas que você não encontra paliativos, mas continua com as latentes questões, infinitas questões dentro de você. Só acontecem porque você não descobriu ou se recusa ao grande benefício e à grande descoberta de descansar. Não estou falando para se acomodar, mas descanse, se aquiete. Dentro de você, as respostas, essas que você está buscando em todos os lugares e não vai encontrar, elas não estão nos lugares, elas não estão na Índia, elas não estão em Jerusalém, elas não estão em lugar, elas estão aqui. Perceba, preste atenção, a vida proporciona sinais incontáveis, milhões, bilhões de sinais aí, agora. No seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja vivendo o que estiver vivendo. Mas você está vendo. Você está aberto para ver. Você não está tão focado no problema ou nas possíveis soluções que você imaginou. Você deixou de ver. Você não enxerga. Você não ouve. E fica buscando. Deus não me fala, o mundo não me fala, as pessoas não me respondem. E cobra todo mundo com uma insatisfação interminável porque você não descansa. Eu não estou aqui para trazer respostas prontas para você ou para o seu problema, mas eu quero ajudá-lo a sair dessa gaiola. Descansa. Se aquieta. As respostas já estão aí. Você vai perceber. Aquilo que parece sem nenhuma condição de se resolver, vai se resolver. Tudo se resolve. Tudo sempre termina bem. Por mais que aparentemente a gente veja tragédias, os desfechos, mas as tragédias carregam possibilidades e oportunidades de serem chamadas de benefício, de crescimento, de experiência, de oportunidade para aprender a amar. Então que o nosso papo de hoje desperte em você a quietude suficiente para que você se desloque dessa dimensão de ruídos, de respostas, de faixas e cartazes dizendo é aqui, venha! E você pare e perceba que é na simplicidade, que é no silêncio, que é em você, onde moram todas as respostas. Vamos fazer assim? Eu sei que você vai. Fique bem e até a próxima.